Olá, Samila. Prometi e agora estou cumprindo. Vou tentar explicar o soneto Trevas de Augusto dos Anjos. Tal soneto, na minha opinião, visa a demonstrar a intensidade da amargura que afeta a alma da infeliz criatura humana, personagem do soneto. No primeiro quarteto do soneto temos uma pergunta. Haverá, por hipótese, nas ginas, luz bastante fulmínea, que transforme dentro da noite cavernosa e enorme minhas trevas anímicas serenas? Em outras palavras, Samila, ele quis dizer assim: haveria nas ginas, ou seja, no inferno, uma luz tão brilhante que pudesse romper a escuridão de sua alma? E continua: raio horrendo haverá que as rasgue apenas? E ele responde: não, porque na abismal substância informe, no inferno, para convulsionar a alma que dorme, todas as tempestades são pequenas. Para convulsionar, para perturbar a alma que dorme, todas as tempestades são pequenas. Raios, quaisquer coisa, isso é muito pequeno para perturbar a alma dessa criatura que está mergulhado numa depressão. Percebemos aí a intensidade das trevas em que está mergulhado esse personagem. Nada consegue perturbar. Dando prosseguimento, temos o seguinte. No primeiro e segundo tercetos, ele diz: há de a terra vibrar na ardência infinda, do éter em branca luz transubstanciado, rotos os nimbos maus que a obstruem. A esmo, a própria esfinge, há de falar-vos ainda. E eu, somente eu, hei de ficar trancado na noite aterradora de mim mesmo. Samila, para entender melhor isso, precisamos saber que naquela época imaginava-se que os corpos celestes eram compostos por essa substância éter. Esses corpos estariam no espaço, envolto nessa substância. As estrelas, enfim, tudo. Então, esse éter que supostamente envolve todos os corpos celestes, inclusive a Terra, se transformaria em uma luz branca incandescente, formando uma espécie de auréola, feito aquela dos santos católicos. Então a Terra ficaria assim. Imagina, a Terra envolvida nessa luz, que é o que ele chama de nimbus. Nimbus, podemos dizer que são nuvens ou podemos falar de auréolas luminosas. E o éter transubstanciado é o éter transformado. Você pode imaginar agora a Terra envolvida no éter e que esse éter se transforma numa luz. Bem simples essa visão. Neste caso, seria quase impossível haver trevas. Note que ainda assim, as trevas em que o homem de Augusto dos Anjos vivia ainda suportariam toda essa luz, venceriam essa luz. Vou ler um pedaço do poema que diz isso. Há de a terra vibrar na ardência infinda do éter, em branca luz transubstanciado. Então, Samila, quanta luz recairia sobre a terra nessas condições, não é? Mesmo com toda essa luz, as trevas em que vivia esse personagem de Augusto dos Anjos eram tamanhas que nem se perturbariam. Claro que não se perturbariam, pois são outras trevas, são as trevas humanas, trevas que fazem surgir os nossos fantasmas, os nossos demônios, os nossos medos. E ele continua dizendo o seguinte: a esfinge ainda falaria. A esfinge seria aquela estátua grega que tem corpo, garras, cauda de leão e asa de águia e que propõe enigmas aos viajantes.
Se o viajante não conseguisse decifrar os enigmas, a esfinge o devoraria. Essa esfinge é como se fosse uma figura mágica, como se ela falasse o tempo todo. Fala o tempo todo porque ela tem umas transcrições e elas estão lá permanentemente. São propostas, enigmas. Ela propõe enigmas o tempo todo. Basta o viajante chegar lá e vai ler lá, né, e decifrar os enigmas da esfinge. Isso também dá intensidade do sofrimento do personagem de Augusto dos Anjos, porque mesmo a esfinge falando a esmo e tal, não perturba as trevas do personagem. Então nada disso seria capaz de perturbar, tirar esse homem daquele estado, ou seja, imerso em sua eterna noite aterradora, em suas próprias trevas. Esse poema, salvo melhor interpretação, quer mostrar a intensidade das angústias, das dores desse personagem, e Augusto dos Anjos, ele retrata muito bem isso, usando a nossa língua, que ele mesmo chamou em outro soneto, de paralítica. Ele não deixa nenhuma lacuna nessa descrição de dor psíquica, de depressão, pela qual passava esse personagem. Então, finalizando, ele diz assim: a própria esfinge há de falar-vos ainda, e eu, somente eu, hei de ficar trancado na noite aterradora de mim mesmo. É muita depressão. Agora note bem, eu me referi todo o tempo ao personagem criado por Augusto dos Anjos. Samila, não se deve acreditar que os sonetos de Augusto dos Anjos o retrataram enquanto ser individual, mas eles são um retrato do mundo exterior e interior do homem, em geral. Então, os sonetos são o resultado de sua visão de mundo humano, depois, claro, de muito estudo. Augusto dos Anjos lia muito, estudava muito, ele foi professor, ele foi formado em Direito, ele fez muita coisa, ele entendeu essa alma humana. Como exemplo, né, que eu vi em umas pesquisas, ele estudou a obra de Herbert Spencer. Ele aprendeu sobre a incapacidade de se conhecer a essência das coisas e também compreendeu a evolução da natureza e da humanidade. Seus poemas contam as dores, as angústias, os medos e os sofrimentos do ser humano. Claro, na visão dele, numa visão científica, numa visão social, numa visão humana, numa visão natural, numa visão a partir da evolução dos seres vivos, né? E, claro, ele faz isso cruamente. Ele não tem medo de ser reprovado, de que ninguém goste dos seus poemas. Ele simplesmente fez o que ele queria. Ele demonstrou tudo isso da forma que ele queria fazer. Então, os poemas contam dores, angústias, medos, sofrimentos, não propriamente dele. Ele explorou nos seus sonetos os aspectos mais negativos do ser humano. Enquanto a maioria dos autores se especializaram no raríssimo lado bom, positivo, nas coisas doces, romanceadas, no belo, no perfume das flores, naquela coisa linda e tal, ele explorou o oposto, mas com uma dignidade incontestável. Ele não era um poeta amargo, angustiado e deprimido. Acreditar nisso é querer diminuir sua obra. Não se encontram relatos de amigos ou familiares que atestam isso. Ele foi um ser humano normal, que teve dificuldades como qualquer outro, passou por dores, né? Enfim, ele contou a miséria humana, a miséria do ser humano que ele via ao seu lado, ao seu redor. É aí que vem a genialidade dele.
Ele desnudou esse ser humano e nos entregou dizendo: olha, você não passa disso. Ou seja, uma das inúmeras formas de vida evoluída derivada do carbono e do amoníaco. Ele entendeu perfeitamente, Samila, que a vida e a morte não passavam de um mero fato químico. Evidentemente, Augusto dos Anjos não foi aquele poeta famosíssimo, aquele poeta que todo mundo lia. Não, só escreveu um livro. Não teve esse sucesso. Depois da sua morte é que começou, como sempre, né? Os gênios só são reconhecidos depois de sua morte. Temos um outro exemplo como Van Gogh. Van Gogh fez o que quis, ele pintou o que quis, ele sabia pintar como ninguém, mas ele pintou da forma que ele via o mundo e não da forma com que as pessoas da época queriam que ele visse. Augusto dos Anjos, ele viu o mundo exatamente como está lá descrito no seu soneto. Não era um mundo bonito, Samila. Não era. Até hoje não é. Só a idade e a experiência de vida vai fazer com que a gente veja melhor esse mundo e faça críticas e tente melhorar, mas com os pés no chão. Esse otimismo demais chega a ser ridículo. Podem afirmar que ele era um pessimista. O pessimista, Samila, muitas vezes ele é sincero. Ele não quer enganar ninguém, não quer fantasiar. Não existe essa história de foram felizes para sempre, a vida é colorida, a vida é bela e blá 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 blá. Às vezes, Samila, o otimista pode ser entendido como um tolo quando as circunstâncias evidenciam claramente o contrário daquilo que ele pensa. A vida é uma causa perdida. Já dizia Abu Janra. Se ele tem razão, não sei, não vou questionar isso. Mas eu achei interessante. A vida é uma causa perdida. Tem mensagem mais pessimista do que essa? E, Samila, só os tolos têm certeza de tudo. Os gênios como Augusto dos Anjos não tinham certeza de nada, mas eles viam esse lado feio do ser humano e retratou nos seus poemas. Então, Samila, muito obrigado por interagir comigo nas publicações. Espero ter conseguido cumprir a minha missão que propuseste. Um forte abraço, muita felicidade e é isso que eu penso sobre o soneto Trevas. Abração, Samila, muito obrigado.